ficava ali, ó, a gente tá vendo a Angélica ali, bem novinha nessa pegadinha. Ou seja, o visitante pode chegar, sentar aqui, olha só, nesse museu e aproveitar as pegadinhas. Eu vou fazer um pouquinho isso para ver como é que o pessoal faz essa experiência. Vem, senta aqui e acompanha essas pegadinhas do Silvio Santos que ficaram eternizadas ali. E ele se divertia muito, né? Quem lembra dele se divertindo demais, elogiando o trabalho dos atores ali que participavam dessas pegadinhas. Olha lá, a Cristina Rocha, acho que tá caindo numa pegadinha ali. Eu acho que é ela, não é não, Ayrton? É ela, né? Olha lá, ó. Cristina Rocha tá caindo numa pegadinha. Eu lembro que o Celso Portiolli fez várias pegadinhas, entendeu? Mas tinha umas figuras ali que eram figuras carimbadas, que eram os atores que depois ficaram muito conhecidos. Vamos continuar aqui no nosso passeio no museu. Aqui um mordomo, ele tinha um carinho muito especial por essa peça aqui. Durante muito tempo, se não me engano, parece que essa peça fez parte da decoração da sala do escritório particular dele, um mordomo, entendeu? Ele chegou a tirar foto, acho que do lado desse mordomo aqui. Ele tinha um carinho muito especial por essa peça. Desse outro lado, olha só, um guarda, vamos dizer assim, ó, obra adquirida por Silvio Santos na Galeria Michelangelo, no Hotel Caesars Palace, em Las Vegas, em 25 de janeiro de 2009. Isso aqui foi uma peça adquirida em 2009. Desse outro lado, figuras históricas, certo? Papa Francisco, Rainha Elizabeth, Cleópatra, ali Barack Obama, Elvis Presley, Carmen Miranda, ali em cima. Desse outro lado, figuras dos desenhos infantis, que também fazem parte do museu. E desse outro lado aqui, o que a gente tem? Certificados de destaque, certificados de comunicação, prêmios de melhor empresa, enfim, tudo que ele foi acumulando de homenagens durante uma vida toda. Temos tudo aqui disponibilizado e todos esses documentos que ajudam, na verdade, a contar um pouco da história desse homem que foi um dos maiores comunicadores que esse país já teve, não somente um comunicador, mas também um empresário de grande porte, uma pessoa que desde do início de sua vida já demonstrava muita habilidade para os negócios, começou trabalhando como camelô nas ruas do Rio de Janeiro e depois construiu um império de comunicação que hoje nos abraça. A gente está aqui, Simone Queiroz, mostrando tudo isso, mas o nosso sentimento por dentro. A gente está muito triste hoje, na verdade. Não param de chegar, como eu já havia dito, manifestações a respeito da morte, artistas do SBT que passaram também aqui pela casa e que lembraram de Silvio Santos. Nós vamos ver agora a da atriz e apresentadora Maísa Silva, que disse que nem em seus melhores sonhos ela poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história seria seu patrão. Ela ficou conhecida, a nossa Maisinha, nacionalmente ao participar ainda criança do programa Silvio Santos, onde estava todos os domingos. Aí então a postagem que a Maísa fez após o anúncio oficial da morte de Silvio Santos. O apresentador Celso Portiolli também se manifestou, disse que o Brasil não perde só um comunicador, mas uma lenda. Ele afirmou que tem gratidão eterna por Silvio Santos, a quem chamou de gênio da comunicação. Não poderia ser outro. Eliana também, né, Márcia? Eliana postou essa foto, agora que a gente está mostrando na tela, que ela aparece ao lado de Silvio, sorrindo, e afirmou que é assim que quer lembrar dele. A apresentadora também agradeceu os ensinamentos que recebeu. E na saída de Eliana, aqui do SBT, ela também fez um agradecimento público no palco do programa dele, com a Patrícia Abravanel, e disse que realmente a vida dela, a história dela, se deve muito aos ensinamentos de Silvio Santos. Isso é muito marcante mesmo nos depoimentos das pessoas, o quanto todos nós aprendemos com ele. Nós temos também uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver aí na tela. Bolsonaro disse: hoje nos deixa Silvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio de Janeiro e se tornou um dos maiores empresários da comunicação do Brasil. Meus sentimentos, a família e amigos, bem como as minhas orações pela dor irreparável causada pela perda. Bom, temos mais gente chegando e não poderia ser diferente. Eu vou chamar o meu colega César Filho, que também já está chegando aqui ao estúdio, que vai se juntar
a nós agora, nesse momento. Obrigada, César, por estar aqui com a gente. Olha, Bom dia. Hoje é o dia mais triste da televisão brasileira em todos os tempos, porque a gente não podia esperar jamais que a gente pudesse perder o nosso herói. Porque o Silvio é o herói, faz parte da vida da família brasileira, já há tantos e tantos anos, né? E cada um de nós tem uma história com o Silvio Santos, indireta ou diretamente. Você que está nos acompanhando também certamente tem uma história com ele, da infância, você cresceu, um programa, algo que o Silvio disse, sempre tem algum momento na vida da gente em que a gente tem o Silvio Santos presente. Ele fez parte da minha história como pessoa e como profissional, como de vocês também, não é? O Silvio mudou a minha vida, o Silvio mudou a minha história. A minha também. A minha também. Certamente de todos nós aqui do SBT. Então é um dia muito triste para nós, porque a gente não esperava que isso pudesse acontecer. A gente tinha esperança realmente que ele pudesse se recuperar, não é? Mas ele sempre disse que com a idade era complicado porque ele se sentia mais debilitado. Quem convivia com o Silvio sabia disso. Ele, infelizmente, quando ele tentou voltar, logo depois da pandemia, ele se afastou na pandemia, quando ele voltou, ele contraiu o Covid exatamente no dia que ele voltou. Exato. Eu lembro. Eu estava na última apresentação dele, no palco com ele nesse dia. No último programa que ele gravou. Eu digo isso porque, assim, todos nós temos a memória afetiva. Sim. O Silvio Santos, ele sempre diz, né? Da vida não se leva nada. Não era todo mundo que tinha TV em casa. Não. Muita gente tinha dificuldade para ter isso, Ia na casa do vizinho, né? Pra assistir. Exato. E o Silvio foi indo, e ele disse que ele só virou dono de emissora de televisão porque as emissoras de televisão não davam mais emprego para ele. Porque ele comprava os horários nas emissoras de televisão e fazia o programa dele. A partir do momento em que não pôde ser feito mais isso, ele partiu para buscar a emissora própria dele. E um empresário maravilhoso. Não, sem dúvida. Tudo que ele colocou a mão, né, deu certo. Uma pessoa de muita visão, né? E um cara apaixonado por trabalho. Isso. Por trabalho. Eu me lembro dele uma vez, quando ele tinha que ir para Las Vegas, para a feira, a dona Iris falou assim, então vamos ficar uma semana em Orlando. E aí ele estava no Jaça, e aí a Helena, cuidando do cabelo dele como sempre cuidou, de repente ela falou assim, vai, seu Silvio, você se diverte. Ele falou assim, você não sabe como eu me divirto trabalhando. Olha. E essa era a paixão dele. Ele amava estar aqui. Se a gravação dele estava marcada para as 10 horas da manhã, ele chegava às 8. E ele aquecia o auditório, ele tinha um prazer de poder trabalhar, né? Como nenhuma outra pessoa, eu presenciei isso. O Silvio amava o trabalho. Ele gostava do trabalho. Tanto é que ele trabalhava aos domingos e fazia o programa dele ao vivo. Oi, Simone. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui na residência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, infelizmente para falar sobre a maior perda, né, da história da comunicação brasileira. Presidente, boa tarde. Obrigada aqui pela participação. Todos estão se pronunciando e lamentando muito, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de manifestar os meus sentimentos a toda a família SBT, a toda a família do Silvio Santos, a uma legião de fãs que ele tem no Brasil, no que eu me incluo, que realmente nós temos um sábado muito triste, com uma perda realmente muito significativa para o Brasil, desse que foi seguramente o maior comunicador da história do Brasil e que dificilmente será superado. Então, é um dia muito triste para nós todos e eu manifesto, não só em meu nome pessoal, como admirador e fã do Silvio Santos, mas como presidente do Senado, certamente em nome de todos os senadores e senadoras da República, o nosso profundo pesar por essa grande perda brasileira. E justamente desde cedo vocês têm recebido, né, mensagens e compartilhando esse sentimento com todo o Brasil. Exatamente. É impressionante a reação e a quantidade de manifestações de tristeza do Brasil nesse momento, em razão do que o Silvio Santos representava. A sua história de vida, tendo vindo de baixo, como um camelô, que se tornou um grande empresário, dos mais importantes empresários do Brasil, além da sua capacidade, do seu talento individual como comunicador, que o fez realmente singular. Não há nada que se compare a Silvio Santos, não há ninguém que se compare a Silvio Santos. Por isso, essa grande manifestação nacional de solidariedade aos familiares, aos fãs e um sentimento realmente de muita tristeza de todo o Brasil, das mais diferentes camadas sociais, os mais diferentes níveis e personagens, todos muito tristes com essa perda do Silvio. E a gente agradece muito, presidente, o senhor abrir a casa do senhor para nos receber nessa manhã. Eu fiz questão de recebê-los, de receber o SBT hoje, justamente para demonstrar que esse é um sentimento genuíno, não só meu, mas de todo o Senado Federal, que é a casa da Federação, uma casa que representa todo o Brasil, para poder externar institucionalmente a nossa posição de muita tristeza e o nosso pesar pela perda do Silvio Santos.
Obrigada, presidente. É isso, Simone, é muito difícil, né, para todos, mas a gente agradece aqui a presença do presidente do Senado conosco nesse momento muito difícil e muito triste para todo o Brasil, como o presidente disse. Vitória, o presidente comentou se vai ser decretado luto oficial no país? Isso, ele está te ouvindo, inclusive, presidente, por favor. Não, de fato, nós agora já encaminhamos a Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Eu vou conversar também com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, para que possamos promover, sim, a decretação do luto oficial no âmbito do Parlamento brasileiro, em homenagem póstuma ao falecimento do Silvio Santos. Senador, muito obrigada. Muito obrigada. É um reconhecimento muito grande para todos nós que vocês oficialmente realizem a importância que é esse momento de falecimento do apresentador Silvio Santos, reconhecimento da importância dele na história do nosso país. Muito obrigada, inclusive, pela gentileza de nos receber aí na sua casa nesta manhã. Um bom dia para o senhor. E magistralmente. É por isso que todos nós lembramos de algum bordão, Sem não é dúvida. verdade? Sim, vários bordões. Eu estava lembrando agora há pouco. É namoro ou amizade? É verdade. Qual é a música? Todos nós, é como você disse, Sim, né? sim, A Márcia sim. antes também comentava, todos nós entrelaçamos a nossa história, a história de cada brasileiro com a história dele. E ele era um corintiano, né? Amava o Timão, inclusive o Corinthians também emitiu uma nota de pesar, que eu vou ler agora. O Corinthians lamenta muito a morte de Cenoura Bravanel, Silvio Santos, aos 93 anos, um dos maiores apresentadores da história do Brasil, comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu a paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. É verdade. A música ele dele. chegou a gravar, inclusive, essa Gravou canção, essa né? música. E você sabe que o Silvio tinha, quando ele fez o Topa Tudo por Dinheiro, vocês devem se recordar, ele tinha uma cortina vermelha atrás dele. A gente falava, eu ainda fazendo televisão no início, querendo fazer um cenário. Eu falava, o maior comunicador do Brasil não tem cenário, é uma cortina, porque ele tinha a comunicação, ele tinha a forma de falar com o público. Então, olha lá. Aí eu estava falando isso aí. Ele era uma cortina. Isso era o cenário do Silvio Santos. Ele entrava, porque atrás, enquanto ele estava fazendo algum quadro ali, atrás ele já estava organizando outro. Então a cortina abria e fechava para ele pudesse apresentar o quadro. Então ele não tinha isso. O Silvio, se ele colocasse ele num canto, numa tapadeira, em qualquer lugar, ele sabia a forma de se comunicar, a forma de falar César, com o e o público. que era a Porta da Esperança? Eu lembro que a minha família inteira passava horas ali no domingo esperando a tal da Porta da Esperança, Uma emoção, o peão do baú. Peão da casa própria Peão que da ele casa fazia, própria. sem dúvida. Nossa. Sem dúvida. As pessoas sempre tinham uma esperança de conhecer pessoalmente o Silvio. Verdade. Todo mundo queria falar assim, como é que é o Silvio? Ai, meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Verdade. Meu sonho é fazer uma foto com o Silvio Santos. Ah, é todo verdade. mundo tinha isso, todo mundo. Olha lá o Silvio brincando. Olha, eu a primeira vez que vi o Silvio foi no dia que ele inaugurou o Complexo Anhanguera. Eu já trabalhava no SBT há alguns anos, trabalhava na Vila Guilherme, né, que era um local que todos nós que trabalhamos há muito tempo no SBT temos uma saudade, né, temos um sentimento muito saudosista em relação... Ele tinha o dom de entender aquilo que o público sempre quis. O Silvio nunca teve preconceito com relação a nada, absolutamente nada. Nada. Nem religião, nada, orientação sexual. Não, o Silvio sempre deu oportunidade para todas as pessoas. Até porque ele estava construindo uma televisão, e eu me lembro quando garoto ainda, querendo já trabalhar em televisão, quando eu via a TVS na época, eu falava, caramba, aquilo é realmente um sonho de televisão. Porque ele fazia de uma forma diferente. Tudo que o Silvio colocou aqui no SBT foi de uma forma diferente. Foi que tivesse a marca registrada dele. E ele era arrojado, né, Simone? Corajoso, César, corajoso. Né? Ele fazia as ligações. Dizia-se no passado que existia só um telefone, que o Silvio ligava para esse telefone e ele, através desse telefone ele dava as ordens para mudar a programação, para transformar alguma coisa que ele tinha tido ideias, né? Era maravilhoso ver, pela visão dele, o que ia funcionar ou não. Ele não tinha medo de mexer, né? Não tinha. E quando ele começou, nós estamos no Canal 4 de São Paulo, que era a antiga TV Tupi. A TV Tupi faliu, foi aberta uma concessão, ele competiu com outras pessoas e conseguiu ganhar essa concessão. Nós vamos agora a Porto Alegre, porque o repórter Rayan Quinelato está lá e traz algumas informações diretamente da capital gaúcha. Rayan, com você.
É isso mesmo. Olá, boa tarde a todos. Se é que dá para utilizar esse cumprimento, nós acabamos de receber uma informação da organização do Festival de Cinema em Gramado, que é um dos maiores festivais de cinema da América do Sul, que termina hoje, inclusive, com a entrega dos quiquitos aos melhores filmes, que vai ser realizada uma homenagem ao Silvio Santos durante o encerramento, durante a entrega dos quiquitos, festival que acontece na Serra Gaúcha e conta com a presença de vários atores e pessoas conhecidas do grande público aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação, o clima é de grande tristeza, comoção mesmo coletiva por causa da perda, então, do falecimento do comunicador Silvio Santos, apresentador aqui do SBT. Nós estamos em frente à Prefeitura de Porto Alegre porque uma das pessoas que já se posicionou em relação a isso foi o prefeito Sebastião Melo, que afirmou que o falecimento do comunicador é uma enorme perda para a televisão brasileira e que nascemos e crescemos admirando o talentoso empresário que construiu o legado com muito trabalho. Uma outra pessoa que também se pronunciou nas redes sociais foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Nas redes sociais, na manhã de hoje, ele homenageou o Silvio Santos e escreveu que o Brasil perdeu um dos maiores comunicadores da história e que ao longo da trajetória transformou o SBT em uma das maiores emissoras de TV do país. O comunicador frisou que o talento marcante e a alegria que transmitia a milhões de lares brasileiros serão um legado inesquecível para todos nós. A RBS, filial da Rede Globo, aqui no Rio Grande do Sul, também divulgou uma nota com a frase: "Vá em paz, Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história do Brasil, se despede hoje aos 93 anos. Gente, eu estava ouvindo vocês falarem aí no estúdio, o César Filho, que é um grande comunicador, apresentador, enfim, e só quero finalizar aqui minha entrada, que tenho muito orgulho de carregar esse crachá no peito e uma admiração enorme e eterna ao Silvio Santos. Volto para o estúdio. Não existe uma pessoa que não tenha o sentimento de gratidão pelo Silvio. O Silvio já ajudou muita gente, o Silvio sempre teve uma comunicação, como a gente estava dizendo aqui, direta com o público, e por mais que seja o dia mais triste da televisão para todos nós, todos se lembram, se emocionam, choram, mas também falam e se lembram com alegria de algum momento que viveram ao lado do Silvio Santos. Porque o Silvio era aquela coisa, ele gostava de trabalhar, ele se divertia trabalhando, ele passava isso para as pessoas e era a mais absoluta verdade. Se você quisesse alegrar o Silvio Santos, desse trabalho para o Silvio Santos, porque o Silvio gostava de trabalhar. Ela citou aqui a TV Tupi, eu me lembro ainda criança, quando ele saiu da TV Globo, porque a TV Globo não quis continuar com ele, e então o que ele fez? Ele comprou horário na TV Tupi e na TV Record simultaneamente, porque a TV Tupi abrangia alguns cantos do Brasil e a TV Record outros lugares. A gente escolhia o que pegava melhor em casa. Exato, tá vendo? E eu me lembro ainda criança, eu ficava girando o seletor de canal, que não tinha nem controle remoto, para saber se estava sincronizado. Estava exatamente sincronizado se tinha no domingo o Silvio Santos na TV Tupi e ao mesmo tempo simultaneamente na TV Record. Aí a TV Tupi faliu e o Silvio Santos comprou 50% da TV Record. Ele virou dono, foi quando eu comecei minha carreira na TV Record, com o Silvio Santos como patrão já. Não, sem dúvida. E eu estava me lembrando, a gente ficava escolhendo qual era o canal que na nossa casa pegava melhor. Exato. Então a gente podia escolher. E eu me lembro em família da gente dizer, não, eu assisto no canal tal, eu assisto no canal tal. Exato. Porque tinha essa opção, até que ele conquistou a própria emissora de televisão. Em 1981, que vamos fazer aniversário agora. Exato, isso como rede. Antes disso, Márcia, ele tinha conquistado a TV Corcovado no Rio de Janeiro, que foi a primeira TVS, canal 11 do Rio. Depois é que ele veio para a TV Tupi, que aí pegou em rede nacional. Mas ele tinha uma televisão local antes de ter a TVS, que depois se tornou SBT. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu primeiro teste para trabalhar em rádio, tinha que falar o nome de música, nome de cantor, aquilo tudo, e tinha uma hora que era um improviso. E o improviso era um assunto que eu não dominava. Eu falei assim, eu posso falar de um outro assunto? Que na época o Silvio estava disputando, junto com o seu Adolfo Bloch, que queria também a emissora, o Jornal do Brasil, se não me engano, a editora Abril, era o Silvio Santos tinha mais, eram 5 concorrentes para que o governo decidisse para quem dar uma emissora de televisão. E o que motivou, na época, o general Figueiredo, que era o presidente da República, e acho que todos aqueles militares a concederem para o Silvio, é porque o seu Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, disse o seguinte, falou, pela primeira vez nós estamos fazendo história, porque uma televisão está indo para um profissional de comunicação, e não apenas um profissional de jornal, de revista, um profissional que sabe tudo de televisão e de rádio. E tanto é que ele estava certo e o SBT se tornou a grande emissora que é hoje. Verdade. Ele marcou tanta época
desde a nossa infância, da nossa fase adulta. As pessoas hoje que têm 60, 70 anos passaram a vida assistindo o Silvio Santos na televisão. A vida da gente hoje, a gente tem internet, a gente tem outros acessos à comunicação, mas durante muitos anos, só a televisão era a única forma de entretenimento, de informação. Exato. E ele concedeu isso a todos nós, não só no entretenimento, Sim. mas também no E jornalismo. como eu estava dizendo, só que naquela época a televisão tinha muito glamour, né? E o Silvio, ele veio e falou assim, não, eu acho que popular. eu vou fazer uma televisão popular, eu vou falar com o povo. Gente como a gente, né? Ele fazia algo diferente, que às vezes até a gente na televisão falava assim, mas isso aí não vai dar certo. E dava certo. dava, né? E dava certo, e dava audiência. É inacreditável o que o Silvio Santos fez ao longo da carreira dele como comunicador, por todos os lugares onde ele passou. Desde quando ele se tornou um camelô, em que ele foi um verdadeiro sucesso como camelô, depois ele começou a fazer as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, e a partir dali, o Silvio Santos se tornou uma grande unanimidade em todo o país, porque todas as pessoas, como a gente estava dizendo, são apaixonadas pelo Silvio, têm um carinho pelo Silvio e pelo SBT. Quando a gente diz que o SBT é a TV mais feliz do Brasil, por causa do Silvio Santos. Quando a gente diz que o SBT tem torcida, é por causa do Silvio Santos. Quando as pessoas dizem, eu sou SBTista, a gente encontra as pessoas na rua e as pessoas dizem, eu sou SBTista, por causa do Silvio Santos. Olha, Márcia e César, eu tenho aqui, que me chegou agora por WhatsApp, a comunicação oficial da família de Silvio Santos. Eu vou ler para vocês na íntegra o que a família escreveu. Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida. Ele pediu para que, assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez, porque ele fazia do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, família Abravanel. Então, com essa comunicação, nós temos, portanto, a informação oficial de que não haverá um velório, né? Ele vai ser levado diretamente do Hospital Albert Einstein para o cemitério, onde será realizado uma... Era o desejo dele. Era o desejo dele, né? O César já tinha comentado, né, César, que era uma coisa que ele já falava em vida. Já, sempre falou, ele sempre falou. O Silvio nunca gostou muito de, assim, quantas e quantas vezes eu estive no programa do Silvio, e eu sempre quis manifestar o que ele fez por mim. Sempre quis dizer ao público e para ele. E ele nunca me deixou. Você começava a falar, ele mudava de assunto, ele não queria elogios. Você até se emociona, ele não né? queria elogios, ele não gostava desse tipo de coisa, sabe? Ele quer fazer o trabalho dele e ele não queria, ele realmente falava isso. Ele falava que ele onde quer que ele estivesse, ou na casa dele, ou num hospital, ele queria ir direto para o cemitério. E é o desejo dele que as filhas estão fazendo corretamente, mantendo tipo de notícia que a gente acha que nunca vai ouvir, né? A gente nunca achou que um dia ia acordar e ouvir essa notícia, mas... Eu estava vendo o César Filho falar agora há pouco de como o Silvio Santos não gostava muito que ficava puxando o saco dele, que ficava elogiando. Então, eu sempre que encontrava o Silvio Santos, eu ficava feliz dele me chamar para conversar comigo, ou para me chamar para ir no programa dele, né? Mas sempre que eu encontrava o Silvio Santos, eu tentava... não ficar parecendo, porque a gente admira muito, né? E é uma linha tênue entre mostrar admiração e parecer que você está adulando e puxando o saco. Então, todas as vezes que eu encontrei o Silvio Santos, eu sempre tratei ele assim com muito carinho, muito respeito, mas
tentando não passar essa linha. Porém, na última vez que eu encontrei com ele pessoalmente, foi a última vez que ele apresentou o troféu imprensa. E aí, ali eu não aguentei. Então, assim, eu encontrei o Silvio Santos várias vezes pessoalmente, cumprimentei, fiquei feliz de encontrá-lo, mas nunca pedi um autógrafo, nunca pedi foto em bastidor, nunca pedi nada. Mas aquele dia, que foi a última vez que eu encontrei ele no troféu imprensa, no último troféu imprensa que ele apresentou, aí me deu um negócio que aquele dia ele falou ótimas coisas a meu respeito em um momento que estava muito difícil para mim, era um momento complicado para mim, aquele, e ele, quando foi me dar o troféu imprensa, falou coisas que me deixou muito bem em ouvir. Ele falou coisas como, você só sai daqui o dia que você quiser, a gente adora que você trabalha aqui, você é o rei da noite do SBT. Ele falou coisas que para mim eram importantes ouvir naquele momento por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu fiquei muito feliz e emocionado e foi a única vez que eu falei na minha vida. Eu falei, olha, eu nunca te pedi isso, Silvio, mas eu queria te dar um abraço. E eu dei um abraço nele e eu quase chorei e foi embora. E essa foi a última vez que eu encontrei o Silvio Santos e foi muito especial para mim. Quanto tempo tem isso, Danilo? Foi a última vez que ele apresentou o troféu imprensa, talvez tenha sido 2022. Eu acho que foi a última vez que grande parte de todo mundo aí do SBT pôde encontrá-lo pessoalmente e falar com ele. Eu acho que foi a última grande aparição pública dele. Se eu não me engano, foi naquele troféu imprensa. Dúvida vai ficar a trajetória que o Silvio fez. Uma vez eu estava com as filhas, eu disse assim, olha, eu sei que vocês têm uma ideia do que o pai de vocês sempre foi, mas ele é muito maior do que vocês que nasceram, que cresceram com ele, podem imaginar. Para a gente que trabalha em comunicação, vivenciar tudo que o Silvio conseguiu fazer, tudo que ele construiu ao longo de tantos e tantos anos, sempre de uma forma ousada, corajosa. O Silvio nunca teve medo, nem de contrair dívida, nem de fazer nada. Ele sempre acreditava naquilo que ele estava fazendo, aquilo vai dar certo. Ele era um cara muito otimista, sempre. Eu nunca encontrei o Silvio de mau humor, eu nunca encontrei o Silvio triste, eu nunca encontrei o Silvio de uma forma negativa. Sempre ele pensava de maneira positiva, ele sempre acreditava que tudo aquilo que estava sendo feito, estava sendo bem feito e queria dar certo. Às vezes era questão de tempo, mas ele tinha certeza absoluta de que ia dar certo, de que ele ia conseguir fazer exatamente aquilo que ele havia planejado. E muitas vezes ele foi além do que ele mesmo imaginava, porque ele imaginava chegar num ponto, chegava num ponto maior. Mas eu acredito que sempre pela fé, pela determinação que ele teve em fazer tudo de uma forma única, diferente de tudo aquilo que as pessoas sempre fizeram. Recuperando outro bordão, o céu é o limite. O céu é o limite. É verdade. Né? Eu tenho aqui, juntamente com as manifestações que estão chegando de todo o Brasil, uma nota que foi emitida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que lamenta com imenso pesar a morte do comunicador e apresentador Silvio Santos, ocorrida neste sábado, 17, em São Paulo. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, a história de Silvio Santos se confunde com a da comunicação do nosso país. Em sua passagem pelas principais emissoras de TV, como Tupi, Globo, Record, até fundar o SBT, o comunicador trilhou uma jornada única ao atrair gerações de brasileiros nos vários programas de auditório, deixando uma marca inesquecível. Dono de um estilo e de uma risada inconfundíveis, por mais de 60 anos, Silvio Santos esteve no ar, levando alegria e irreverência às tardes de domingo. Empresário de sucesso, teve uma das trajetórias mais bem-sucedidas, sem esconder sua paixão pelo que fazia. Silvio Santos deixa uma enorme lacuna no entretenimento brasileiro. Sua habilidade em se comunicar com o público é um legado que fica para a história da radiodifusão do país. Neste momento de luto e gratidão por tudo o que o Silvio Santos representou, a ABERT presta solidariedade aos familiares, companheiros do SBT, amigos e colegas de trabalho. Assina esta nota Flávio Lara Rezende, presidente da
Aberte, eu vou recebendo, estão me avisando, está chegando aqui no celular, eu vou interrompendo vocês só para poder atualizar. Eu queria agradecer o Danilo primeiro, o Danilo Gentili, ele está com a gente ainda. Obrigada, Danilo, por estar aqui. Você ainda tem alguma coisa a falar? Ele está bem abalado. Ele tá bem abalado. Não, estou acompanhando tudo, estou meio triste, emocionado. Os maiores nomes da televisão brasileira. O maior, né? O maior, né? Vamos ser Eu não gosto ser quando honestos. falam dos maiores, porque eu também acredito que seja o maior. É o maior. Silvio Santos passou pelas principais emissoras do país até fundar o SBT, onde trilhou uma belíssima jornada empresarial, consolidando uma das maiores emissoras do Brasil e da região, acreditando sempre na televisão aberta, livre, gratuita e privada como grande meio de comunicação. Por mais de 60 anos, Silvio Santos levou alegria às tardes de domingo, deixando uma enorme lacuna de entretenimento no Brasil. Neste momento de luto, a associação presta solidariedade aos familiares, companheiros do SBT, amigos e colegas de trabalho, assina o Paulo Tonetti Camargo. Olha, hoje a gente tem a possibilidade de, através de internet, você ter uma janela para o mundo. Sim. Mas anos atrás a gente não tinha isso. E quando eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para o exterior, eu fui para os Estados Unidos. E por mais que a gente queira conhecer os lugares, eu ficava assistindo televisão no hotel. Eu ficava querendo ver televisão. Para acompanhar o que tinha de novo. Porque ali você podia ver uma programação totalmente diferente daquela do Brasil. E eu confesso a você, muitas vezes depois viajando, em todos os países do mundo que eu já tive a oportunidade e a sorte de poder estar, eu nunca vi um comunicador igual ao Silvio. Por isso que eu digo que ele é o maior de todos em todos os tempos, não apenas no Brasil, mas no mundo. No mundo eu nunca vi mais longevo o programa, né? Mas eu nunca vi ninguém na televisão do mundo fazer o que o Silvio Santos fez. O Silvio também gostava de fazer isso que você está fazendo. Quando ele ia lá para Orlando, ele ficava de olho na programação de lá para trazer referências aqui. Então ele pegava as referências e transformava com o olhar dele em produtos com a cara do Brasil. Porque não adianta só você copiar, né? Não, ele pegava, você tem que adaptar, adaptava para o estilo do Brasil. Isso ele fazia magistralmente. Abrir mão no trabalho de pequenos detalhes, uma mesquinhez como essa. Não, você vai e sai daqui para fazer uma novela, não volta nunca mais. Eu voltei, fui mais de uma vez assim, e quando um dia eu estava cantando, isso também é inesquecível para mim, cantando naquele programa beneficente, ele entra, ele gostou, estava cantando, no Teleton, né? Foi. No Teleton. No Teleton. E ele começa a dançar comigo. E eu falava assim, vou desafinar. Não, tá tudo perfeito. Não, vou desafinar não. Eu falava assim, eu vou errar o passo. Ele falava, não, tá tudo em ordem técnica. Ele era maravilhoso. Ele foi tão maravilhoso que foi o Silvio Santos, esse insensado, merecidamente insensado homem, esse símbolo, esse ídolo, durante essa longa, próspera vida que ele teve. Eu fico muito triste com a perda, fico muito triste pela família, mas se alguém que fez valer a sua passagem por aqui foi esse homem. Eu fico tristíssima, mas ele merece tudo que queiram de fazer em homenagem a ele. Que grande homem. E foi uma sorte a minha de poder ter trabalhado com ele.